Prontinho. Pode começar. Bom dia. Bom Bom dia, dia. Annelise. Annelise tá aí? Então vamos, né? Vamos nós dois. Esse aqui é uma breve introdução da ACT, a Terapia de Aceitação e Compromisso. Né? Eu, de novo, quem eu sou. Mas então, Vinícius, o que você acha que é a real proposta dessa terapia que a gente chama de ACT? Então, eu estava olhando aqui a introdução, né, do que é. Eu não conhecia a ACT até a gente colocar ela aqui na liga. E eu fui dar uma pesquisada sobre o que era, como que funcionava. Aquela palestra que você deu também no nosso evento. Eu achei muito interessante, achei muito interessante. Uhum, Assim, eu meio que me apaixonei pela arte com base naquela palestra que você deu lá. Então, uhum, assim, eu estou muito ansioso, por assim dizer, por aprender essa terapia, porque eu achei ela muito interessante. Aquela questão da utopia que você colocou, aquilo lá uhum. me mexeu um pouco assim com a minha mentalidade. Entendi. Perfeito. Então, qual que você acha que é a real proposta que a ACT traz? Olha, a proposta é ensinar, pelo menos pelo que eu pude perceber no que eu dei uma pesquisada, foi a questão de da gente aceitar que a gente não vai viver um mundo perfeito, né? Que nós Uhum, vamos ter ali problemas, que a gente vai ter ali experiências negativas, experiências positivas, sentimentos negativos, e e tentar entendê-los, né? E colocá-los assim de uma forma diferente no nosso dia a dia. uhum, perfeito. De uma forma Não bem sei se é isso resumida, que realmente é o que a arte traz, mas pelo que eu entendi, pelo pouco que eu estudei, foi isso. sim, sim. De uma forma bem resumida, a proposta da ACT é isso, trazer uma vida que vale a pena ser vivida a despeito dos sofrimentos que são inerentes a ela. Né? E quando eu falo de uma vida que vale a pena ser vivida, eu não me refiro a isso aqui. Né? Aham, Foi o que eu trouxe da utopia. Né? Não é uma vida livre de sofrimento, limpa de sofrimento, né? Uma vida praticamente estéril. Porque viver uma vida livre de sofrimento é muito fácil. É muito fácil. Você vai ali no psiquiatra, você pede umas caixinhas, você toma essas caixinhas, fica dopado o dia inteiro, pronto, você vai sofrer? não, Não. Vai ficar num constante estado de impermanência, um constante estado de não estar presente, né? Você não sofre. Mas você vive? não, Não. Quem tá em coma não sofre, né? Quem tá em coma não tá sofrendo, tá dormindo, verdade, né? Mas isso gera uma vida valorosa? não, Não. Então não sofrer e viver uma vida que vale a pena ser vida não são a mesma coisa, verdade, né? Porque vamos lembrar, né? As pessoas sofrem não apenas porque sentem dor. O sofrimento é muito mais que isso. Essa aqui é uma leiturinha obrigatória para quem está começando o ACT. É o Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida. É muito bom e muito facinho de entender. perdão, saia da sua mente E entre na sua vida. e entre na sua vida. Ele é um livro, né? Isso, é um livro. Ele é quase que um livro de autoajuda, né? Que o Reis ele faz para pessoas leigas. Tanto para psicólogos que estão começando o ACT, quanto para pessoas que estão buscando um tratamento. Legal, vou ler.
né? Então, já que você gostou da ACT, essa é uma pergunta mais óbvia, né? Como é que você pode se transformar num terapeuta ACT? Sim. Como é que você acha que pode ser? Qual que é o Pai, eu caminho? acho que primeiro você acho que toda terapia, né, toda abordagem, ela demanda conhecimento e prática, né? Então, Conhecimento e prática. Uhum. o primeiro passo é o conhecimento, é aprender como Uhum. funcionam os conceitos básicos, né? Uhum. As metodologias, as ferramentas, Sim, né? E aí, após isso, é a prática. sim, com certeza, né? Então, eu me torno um terapeuta actiano quando eu conheço e acredito profundamente em seus processos. Uhum. Né? Eu conhecer profundamente os processos, ok, né? É o que você disse. Mas a ACT, ela traz uma visão tão diferente do que é o habitual, que se eu não acredito no que eu faço, as coisas não acontecem, Mas eu né? acredito que isso não seja só na arte, não. Eu vou te explicar. Tanto na arte quanto em outras abordagens, se você não acredita naquilo que você está ali disposto a praticar, a exercer, não vai trazer benefício nem para você nem para o paciente. Mas eu vou te explicar por quê. Né? A ACT, ela rompe com padrões comportamentais culturalmente ensinados. E quando eu falo de padrões comportamentais culturalmente ensinados, eu estou falando sobre como a gente lida com o pensamento, como a gente lida com nossos sentimentos e como a gente enxerga o sofrimento de uma forma geral, Entendi. né? Eu não chego somente na pessoa, porque faz parte também, e falo, olha, veja bem, se você, ao invés de punir comportamento inadequado, você reforçar os adequados, muito provavelmente você vai conseguir o que você quer, Certo. né? Faz parte, ok. Mas a ACT, ela traz muito uma visão de, por exemplo, ok, você veio aqui para parar de sofrer com ansiedade, né, essa coisa que você não quer sentir de forma alguma. Quanto menos exposto você tiver a sentir essa ansiedade, mais você vai sentir. Então você precisa abrir espaço para sentir essa ansiedade, para parar de sentir ansiedade. E aí eu chego para uma pessoa que veio desesperada querendo parar de sentir ansiedade porque ela não aguenta mais e falo que ela precisa sentir ansiedade. Seria mais ou menos aquela ideologia de que ao invés de você remar contra a correnteza, usar a correnteza como forma de impulso a seu favor. De certa forma, sim. Entendi. De certa forma, sim. Não completamente, porque se a gente se deixa levar pela correnteza dos nossos sentimentos, a gente faz besteira, Uhum. né? Eu, Usar a seu favor, né? É igual a questão que você falou, a pessoa precisa sentir a ansiedade para ela poder saber como controlar essa ansiedade, aceitar essa ansiedade e aí deixar a ansiedade deixar de ser um problema. uhum. Seria mais ou menos isso? É porque dentro da ACT a gente tem o seguinte dizer, quanto menos exposto você estiver a sentir algo, mais você vai sentir. Quanto menos disposto você estiver a sentir determinado sentimento, mais você vai sentir ele. Por exemplo, se a pessoa ela vem com problemas de raiva, ela não Uhum. quer sentir raiva, né? A raiva estragou a vida dela inteira. Então ela desenvolve uma relação muito ruim com a raiva. Então ela não está disposta a sentir essa raiva. Entendi. E aí eu demonstro para ela, que quanto menos disposta ela tá, mais ela vai sentir. Porque, por exemplo, ela vai entrar em um processo em que ela começa a sentir raiva, ela não quer sentir a raiva, e aí ela começa a ficar com raiva porque ela começou a ficar com raiva. Então ela tá com raiva duas vezes. Ela tá Entendi. com raiva e com raiva da raiva. E aí, quando ela começa a ficar com raiva da raiva, ela pode começar a ficar frustrada, porque, poxa, eu não consigo controlar nem meus próprios sentimentos, óbvio que não. Mas não consigo controlar nem meus próprios sentimentos. Então ela fica frustrada com raiva e raiva. É como se fosse uma raiva duplicada. É uma raiva duplicada. E depois, com essa frustração, pode gerar uma tristeza, que vai gerar uma desesperança, que vai gerar mais raiva.
né? Só que se, por exemplo, eu Cada chego vez para a que passa, pessoa, ela vai só aumentando, no caso, né? exato. Se eu chego para a pessoa e falo, então, você veio aqui para parar de sentir ansiedade, mas o caminho não é esse, e a pessoa me pergunta, tá, mas por que que eu preciso sentir isso que eu não quero sentir? E eu não sei explicar. Ou a explicação que eu dou é uma explicação de livro, a coisa não funciona. Ela Entendi. não funciona. Né? Então, não basta você saber que a ACT é uma terapia baseada em evidência e saber explicar o conceito por trás, né? É preciso viver a ACT para poder aplicar a ACT. Se eu não vivo a ACT na minha vida pessoal, é impossível aplicar. É impossível. A prática clínica da ACT, ela não permite hipocrisia. Ela, junto com a FAP, né? O Reis fala, uma ACT sem FAP é uma ACT mal feita. Elas são terapias que elas exigem uma genuinidade muito grande por parte do terapeuta. Né? Eu fico brincando, falando que eu enxergo o mundo pelos óculos da ACT. E realmente, eu enxergo os meus próprios problemas com a visão da ACT. Né? Quando eu olho para uma ansiedade minha, eu olho com a visão da ACT. Quando eu vejo uma situação em que eu não quero agir, não quero me comportar, eu analiso pela ótica da ACT. O que está controlando esse comportamento de evitação? O que eu não estou disposto a lidar? Né? Então, é preciso viver para poder aplicar. E como é que a gente promove todas essas mudanças? Né? Através da flexibilidade psicológica. Eu gosto dessa imagem porque ela diz muito sobre a flexibilidade. Eu não sei se você já viu um bambuzal por aí, mas eles são muito resistentes. Sim. Né? Chega a ser um pouco contraditório quando a gente pensa em resistência, porque, por exemplo, em tempestades muito fortes, o bambu não cai. Agora, aquela árvore de carvalho grossa pra caramba cai. Ela, Exatamente. ela quebra. A ideia da flexibilidade é justamente essa. É a gente conseguir balançar junto com o vento, né, tendo raízes muito profundas, porque o bambu ele tem raiz muito profunda, para quando vier tempestades na nossa vida, a gente conseguir fluir sem quebrar. Um outro exemplo que você está dando, além do bambu, também é a palmeira, né? A Sim. palmeira também tem essa flexibilidade Uhum. de suportar altas rajadas de vento. Ela se enverga toda, mas ela não quebra. Exatamente. Exatamente. Essa é a flexibilidade. É isso que a gente tenta promover. Bom dia, Então, essa Jane. questão da flexibilidade, aí eu consegui passar pelas tempestades e pelos problemas que a vida me traz, de modo a conseguir suportar tudo isso sem ceder e sem me render àquele problema. Isso, isso. Porque essas tempestades, elas vão aparecer, né? Isso é algo que a gente tem que trabalhar com nossos clientes. Eu falo assim, não, mas eu não quero lidar com tempestade. Eu também não. Mas é como eu disse lá no começo, é muito fácil não precisar lidar com tempestade. É muito fácil. Né? Vamos pensar aqui que é uma tempestade num relacionamento íntimo. Não tenha. Se você não tem um casamento, não tem um namoro, não tem um cônjuge, não tem como ter brigas matrimoniais. Verdade. Não existe a possibilidade de ter traição, não existe a possibilidade de você sentir ciúme. Vai sentir ciúme de quê? Né? Mas será que isso te aproxima da vida que você quer viver para você?
Sei que não, né? E a gente promove isso tudo por isso aqui, né? Agora eu vou tirar um pouco, bem mais tempo do que aquele dia, né? Para explicar isso aqui com um pouquinho Uhum. de calma. Eu gosto de começar pelo... Vamos comparando um com cada um, né? Certo. Faz mais sentido. Só um minutinho. Jane e Noelice, se vocês puderem ligar a câmera para estar participando com a gente, o nosso grupo ele é totalmente interativo, tá? O nosso tutor ele vai fazer perguntas, ele vai questionar. Então, se vocês quiserem estar participando com a gente, é muito bem-vindos, tá? Pode ficar à vontade para poder tirar dúvidas, fazer perguntas. Que aqui o grupo de estudos é justamente para isso. Não é tipo um aulão, não. É para vocês interagirem mesmo, participarem, questionarem, darem suas opiniões e participar junto com a gente, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Pode continuar, Cristian. Né? Conhece a Act, Jane? Seu microfone tá desligado. Razoavelmente. Profundo, não. Razoavelmente. Conheceu a Act quando? Não, só vi numa palestra, se não me engano, sua mesmo. Foi na palestra que tem lá na faculdade, né? Daí Foi agora? essa. Foi lá na palestra, na oficina. Entendi. Ih, Então, prazer, Jane. Meu nome é prazer. Christian. Eu estudo essa linda abordagem desde 2020. Então, sou um pouquinho apaixonado por ela. Você chegou na hora certa, então. Que aqui são os princípios básicos da ACT. Se você entende isso aqui, você entende a ACT. Mais ou menos. Mas já é metade do caminho andado. Esses aqui é o famoso Hexaflex. Esse da esquerda. Uhum. Esse aqui é o que guia nosso trabalho. Esse aqui, o Hexaflex, ele é o ideal de flexibilidade psicológica para o ser humano. Né? E na direita temos o Inexaflex, que é o hexágono da inflexibilidade psicológica. Então, o conceito da arte ele baseia-se centralmente e principalmente na flexibilidade psicológica. Isso. Entendi. Esse é a principal base estrutural da conceitualização da terapia, é essa flexibilidade. Isso. Exatamente. Quando a gente promove essa flexibilidade psicológica, a pessoa, ela primeiro que entende que os problemas vão fazer parte da vida, o sofrimento vai fazer parte. Daqui a pouco a gente entra nisso. E ela vai conseguir agir conforme a vida que ela profundamente deseja viver. Todos os processos eles são interligados. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Então vamos começar aqui pela aceitação e pela esquiva experiencial. Os dois são opostos, né? O hexaflex seria o completo oposto do inexaflex. O que vocês entendem, né, quando eu falo de aceitação? Eu penso que é aquilo que eu falei no início, né? Essa questão da aceitação dentro da arte. É aquilo que você falou da questão da palmeira. É você saber que você tem o problema, saber que você vai passar por esse problema, aceitar esse problema e entender que você, aceitando esse problema, você Estava tem participando da condições aula, alguém de. me removeu. E aí eu Oi, gostaria Noelise. de continuar, porém Noelise, não tem como. Noelise, você está me ouvindo? Gostaria sim de continuar. Ela não está me ouvindo. Então, eu penso que é isso, Christian. Uhum. Perfeito. Perfeito. A aceitação ela trabalha justamente isso. Aceitar eventos que me causam Bom, sofrimentos que são incontroláveis. Né? A esquiva experiencial, ela tem sim essa carga conceitual da esquiva,
trazida pelo behaviorismo radical. Foi desativada, por quê? Alice, você está me ouvindo? Oi? Pode continuar, Cristian. A esquiva experiencial, ela tem essa carga conceitual da esquiva, trazida por Skinner, né, de eu evitar situações em que pode ser que tenha algum perigo, enfim, mas ela vem no sentido emocional, né? Quando eu entro em um processo de esquiva experiencial, eu não estou disposto a sentir o que eu sinto, o que eu sentiria frente a algumas situações, né? O que são comportamentos que a gente entende com a função de esquiva experiencial? Por exemplo, a pessoa que bebe para não sentir o Não que tem. sentiu que tem. Eita, Eita. Vinícius, você tá dando eco. Oi? Você deu eco. Ah, parou. Estranho. É a pessoa que bebe para não sentir o que sente. A pessoa que toma 3 remédios para dormir todo dia, para passar o dia inteiro na cama. Porque dormindo, ela não vai Não sentir estou emoções. ouvindo nada. Tá me ouvindo, Eunice? Certo. Então, a pessoa que dorme para não sentir o que sente. Porque é o que eu tava conversando com o Vinícius no começo, é muito fácil não sofrer. É extremamente fácil não sofrer. É só a gente ir no psiquiatra, pegar ali uma tarjinha preta, tomar as tarjinha preta, que a gente vai ficar o dia inteiro em estado de não sentir. A gente vai passar o dia inteiro num estado fora de si. Não sei o que eu sinto, não sei o que eu penso, porque eu não sinto nada, não penso nada. Né? Ó, logicamente não irei sofrer. Né? A pessoa que está em coma, ela não sofre. Ela está dormindo, ela não está consciente. Né? Outros comportamentos um pouco mais sutis de skill experiencial. Quando, por exemplo, eu me coloco em situações com um pouco menos aparente para ter menos responsabilidade, porque eu não quero lidar com a responsabilidade, com o sentimento que essa responsabilidade vai me trazer. Né? Quando eu adio, por exemplo, uma conversa com alguém que eu preciso conversar, uma discussão, um diálogo. Quando eu olho para um comportamento do meu cônjuge que me incomoda e eu falo assim, não, 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 vou lidar com isso não, hoje não. Esquiva experiencial, né? A aceitação é justamente o oposto. Eu estar disposto a sentir o que eu vou sentir, o que eu vou pensar, conforme a vida vai caminhando, né? Porque quanto menos disposto eu estiver para sentir algo, mais eu vou sentir. É um pouco paradoxal, né? Se eu não estou disposto a sentir o que eu sinto, mais eu vou sentir. Se eu começo a não estar disposto a sentir a minha ansiedade, a ansiedade começa a se tornar um contexto aversivo, né? E por definição, a ansiedade é um receio, um medo de algo que ainda não aconteceu. Se eu não estou ansioso no momento e estar ansioso é ruim, logo, poder ficar ansioso me causa ansiedade. Então eu fico ansioso por poder estar ansioso, logo estou ansioso. E a pessoa vive num constante estado de ansiedade, né? Desfusão e fusão. A fusão cognitiva, né, como o nome já diz, é quando eu junto duas coisas e transformo numa só, né? No caso, a fusão cognitiva é quando eu transformo pensamentos em certezas. A certeza da realidade e meu pensamento viram um só. O que eu penso é verdade. E isso gera uma série de problemas, né? Porque, por exemplo, eu posso ter um pensamento de que eu sou um fracasso.
E por acreditar piamente nesse pensamento de que eu sou um fracassado, eu começo a ter comportamentos, né, sobre esse pensamento. Eu começo a me comportar como um fracassado. E aí eu começo a ter... Onde é que tem caneta aqui? E aí eu posso começar a entrar em um processo de crise experiencial. Porque se eu sou um fracassado, opa, obviamente eu não vou conseguir fazer as coisas. Obviamente eu vou fracassar. E se eu fracassar, eu vou ter que entrar em contato com sentimentos que eu não quero, né? E o resultado vocês já sabem. A desfusão, eu começo a separar esse aqui, né? O pensamento deixa de ser realidade. Pensamentos passam a ser pensamentos, realidade passa a ser realidade. E como é que a gente promove isso? Como é que vocês acham que a gente promove isso? Jane? Vinícius? Ok. Como é que vocês acham que a gente pode promover essa difusão? No caso, a desfusão, né? Isso. Como promover isso aqui? Não consigo ter uma resposta, não. Nada vem assim numa sugestão. Não. Agora não tem certo e errado, não. Agora é o momento de aprender. Às vezes também você fala uma coisa que não tem nada a ver, acaba que fica. Todo erro é uma oportunidade de aprender. O melhor professor para a nossa vida são nossos próprios erros, né? Será que você não está entrando em uma skill experiencial? Olha, é, assim, eu sou suspeito por falar, porque o que eu possa responder possa ser que esteja ligada à questão do TCC, né? Que é o que eu já tenho um conhecimento maior. Aham. Dentro da TCC, né? Essa questão de som de fracasso, eu nunca vou conseguir, está muito ligada às crenças centrais, né? Por isso Uhum. que eu falei assim que eu não ia responder, porque eu ia responder algo baseado dentro dessa questão da TCC. Mas eu Uhum. imagino que essa difusão, ela vai fazer basicamente o que a gente tenta fazer no TCC, né? Que é fazer com que essa pessoa ela diminua, né, esses pensamentos negativos, né? E ela tente ali modificar esse pensamento. Então, se ela pensa, eu sou um fracasso, né? É, seria ali ela falar para ela mesma que ela não é um fracasso. Eu não sou um fracasso. Eu ter Como? errado não é um fracasso. Eu ter errado é uma tentativa, né? Eu poderia ter Uhum. acertado como eu poderia ter errado. Então, dentro do que a gente está aprendendo aí, do que você acabou de falar, seria eu aceitar que o processo de derrota ele está incluso no caminho, né? Só um minutinho, Uhum. tá passando o carro aqui na porta. É, o que você disse tá meio que no caminho, Então, né? aí eu penso que seja isso, né? Seria ele falar para si mesmo, por exemplo, eu não sou um fracasso, né? Eu entender que a derrota ela está dentro do processo, assim como a vitória. E eu saber que dentro desse processo eu posso tanto errar quanto acertar. E aí Uhum. ele entender que o fracasso, né, não é não é porque ele cometeu um erro que ele é um fracassado, né? Como você Uhum. mesmo acabou de falar. Ou eu nunca vou conseguir, né? Uhum. Eu nunca vou conseguir estudar psicologia. Não, eu posso estudar. Eu consigo, eu posso prestar um concurso, uma faculdade pública, eu posso conseguir uma bolsa, né? Seria eu Uhum. afirmar para mim mesmo, né? Uhum. Seria isso, mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. A gente não trabalha com substituição de pensamento. Uhum.
né? Essa é uma das críticas que eu faço ao TCC, inclusive. Entendi. A gente não trabalha com substituição de pensamento, nem com parar de pensar, porque é Uhum. impossível. É simplesmente impossível, né? Quando eu começo a trabalhar com a difusão, eu começo a demonstrar para essa pessoa que um pensamento ele só faz sentido dentro de um contexto. Esse pensamento retirado desse contexto, que é a nossa realidade, ele deixa de fazer sentido. Então, são algumas perguntas que eu faço para esse pensamento, né? Por quê? Por que que eu tive esse pensamento? A gente está falando de fracasso. Fracasso é uma coisa muito fácil de identificar que está muito extremo. Mas, por exemplo, vamos pensar aqui. hum, Nessas horas de pensar em exemplo, eu sou péssimo. Pronto, na hora de pensar em exemplo, eu sou péssimo, né? Vamos usar pensamentos orgânicos aqui. Ver esse pensamento, Mas por né? que que E você pode... acha que você é péssimo em exemplos? Aí vem as perguntas. O que Entendi. está me dizendo que esse pensamento está correto? Porque uma coisa que a gente trabalha com a arte, com a difusão especificamente, é eu diferenciar fatos de pensamento, né? A pessoa, ela fala, eu sou péssimo em dar exemplos, né? Ao invés de falar, eu sou péssimo em dar exemplos, eu poderia dizer, eu estou pensando que eu sou péssimo em dar exemplos, né? Eu tive um pensamento aqui de que eu sou péssimo em dar exemplo. Percebe a diferença na carga que as duas frases trazem? Uhum. Eu estou pensando que eu sou péssimo em dar exemplos e eu sou péssimo em dar exemplos. Um Quando tem eu uma afirmo carga que de eu sou certeza. péssimo em dar exemplos, eu estou me tornando ali uma verdade absoluta, né? Na verdade absoluta, eu sou péssimo em dar exemplo. Outro, estou pensando que eu sou péssimo em dar exemplo. Então isso não é uma Como verdade, eu é penso, apenas um pensamento. pode ser que seja verdade. E aí que é importante a gente questionar. O que está me dizendo que eu sou péssimo em dar exemplo? Ah, ok. Na minha história de vida, quando eu precisei criar exemplos na hora, eu sempre travo. Porque minha criatividade ela é muito pequena porque eu tenho a fantasia. Ó, inserir num contexto, esse pensamento faz sentido. Realmente sou péssimo em dar exemplo. Não é porque eu tive um pensamento que a gente considera como negativo que ele está errado. Né? A gente não atribui dentro da arte, a gente não atribui esse valor de bom e ruim. Pensamentos são pensamentos, sentimentos são sentimentos. Esse valor de bom ou ruim, quem dá sou eu, com a minha relação com eles. Né? E ser ruim em dar exemplos não me causa sofrimento. É um fato, apenas. Né? Então a gente começa a desenvolver essa relação de questionar pensamento. Por que que esse pensamento apareceu? O que que ele está querendo me dizer? Para onde ele está querendo me levar? Né? São perguntas muito importantes para a gente fazer para a pessoa no trabalho de difusão. Fez sentido? Sim. Seria questioná-la para poder tentar mostrar para ela que aquilo que ela pensa pode de fato acontecer, mas que não é uma verdade absoluta na vida dela. Pode ser que seja uma verdade, sim. Mas absoluta? Pode ser que sim. Se eu tiver um pensamento que se eu soltar esse celular ele vai cair, é uma verdade absoluta. Entendi. Né? Se eu pensar que eu vou envelhecer e morrer, é uma verdade absoluta. Se eu pensar que eu pegar esse celular, jogar na parede e ele vai quebrar, é uma verdade absoluta. O que a gente não pode fazer é pegar esses pensamentos e enfiar tudo no mesmo saco e falar, não, são pensamentos. Entendi. A gente não pode ir de um extremo, né, de se fusionar com todos eles, mas a gente não pode ir para o outro extremo de falar que pensamento não tem importância. Né? Até porque quando eu falo de pensamentos, eu falo dessa importância, eu sempre digo, ele não tem toda essa importância que a gente aprendeu a dar.
Não que eles não tenham importância. Certo? Certo. Isso é bem legal. Atenção flexível e atenção inflexível. Eu não gosto desse momento presente aqui. Não gosto. Tem alguns textos do Reis que ele coloca, tem alguns textos que ele não coloca. Eu prefiro quando ele não coloca. Eu vou explicar por quê. A atenção inflexível, primeiro que a atenção é uma habilidade cognitiva pouco compreendida. A gente aprende desde criança que a atenção é quase que um dom divino nato. Algumas pessoas nascem com ela, outras não. Inclusive, o nome da terminologia do TDAH é horrível. É um transtorno de déficit de atenção, né? E por ser um déficit, é uma falta, quase que uma ausência de atenção. Só que qual seria o sentido de eu falar que a pessoa tem um déficit na atenção quando um dos critérios diagnósticos é o hiperfoco, que é um momento de uma atenção extremamente concentrada? Não faz sentido. É contraditório, né? É contraditório. O que as pessoas com TDAH têm não é um déficit de atenção, é um déficit no controle da atenção. Né? Então, pode falar. Faz sentido. Sim. Então, a atenção inflexível é esse déficit no controle da atenção. Né? Onde a minha mente me leva pelos meus pensamentos, porque eu me fusiono e eu acredito que eles são verdade. Opa, foi demais. E como eu acredito que eles são verdade, eu deixo eles me guiar. E aí, por exemplo, eu posso estar aqui nesse momento, tendo esse grupo com vocês, só que eu tenho um congresso para a semana que vem, né, o Congresso Regional de Psicologia. E aí eu posso começar a ter pensamentos sobre esse congresso, né, positivos ou negativos, tanto faz. Posso começar a me fusionar com esses pensamentos, no sentido de deixar eles me controlarem. E por eu estar fusionado com esse pensamento, eu começo a jogar minha atenção para o futuro. Sem notar. Então eu estou aqui no presente, mas meu eu está no futuro. E como eu não tenho essa consciência e eu não tenho essa capacidade, ela fica inflexível. E aí, como é que isso aparece na clínica pra gente? São pessoas que, por exemplo, não conseguem ter relações interpessoais favoráveis, prazerosas, né? Porque, por exemplo, a pessoa ela tá conversando com alguém que poderia ser uma boa amizade, só que ela não tá na conversa. Ela está pensando naquilo que a pessoa pode ser no futuro. Ela pode estar pensando no que a pessoa está pensando, então a atenção dela não está na pessoa, está no pensamento da pessoa. Ela pode estar pensando, talvez, no momento futuro em que, sei lá, eu comecei a namorar, e aí eu tô com essa pessoa, que eu gosto muito, vamos supor, e aí eu começo a pensar em como vai ser quando eu não estiver com essa pessoa. Tá? Vamos supor que eu só encontro nos finais de semana. E aí eu começo a focar, levar minha atenção para o meio da semana em que eu estou longe dela. E aí eu não aproveito a presença que ela está na minha frente. Né? Porque minha atenção não está no lugar. Minha atenção não está no presente. Né? Então essa inflexibilidade no controle da atenção é um problema. Logo, o oposto disso, uma atenção flexível. Por isso que eu não gosto do momento presente. Porque por ser flexível, ela vai ter situações em que não é no presente. Né? Nesse caso de eu encontrar uma namorada, enfim, namorado imaginário, o melhor momento para minha atenção estar é no presente. Assim como agora, o melhor momento para minha atenção estar é no presente. Né? Não adianta eu ter pensamento sobre o congresso, sendo que estou fazendo outra coisa mais importante no momento. Né? Mas vamos supor,
Acaba aqui, daqui 10, 15 minutos, não tenho mais nada de relevante para fazer. Na verdade, o que eu tenho de relevante é fazer é me planejar para o congresso. Eu tenho que pagar, eu tenho que ver hotel, tenho que ver como é que estão os pneus do carro, enfim. É interessante que minha atenção não esteja no presente. É interessante que minha atenção esteja num futuro de planejamento. Porque isso faz mais sentido no momento. Né? Eu preciso ter essa flexibilidade com minha própria atenção. Ela precisa servir o meu propósito, não o propósito dela. Faz sentido? Mais ou menos. Por exemplo, dentro dessa questão da pessoa, né, que você trouxe aí do relacionamento interpessoal. Por exemplo, se a pessoa ela está pensando no futuro, mas a atenção dela está no pensamento da outra pessoa e não no momento presente. E isso poderia causar ali, talvez, o término desse relacionamento, o enfraquecimento desse relacionamento por causa disso. Seria uma coisa que ela faria constantemente. Sim, tem pessoas que fazem isso constantemente. É aquela pessoa, assim, que você vai conversar e você percebe que ela não está presente. Entendi. Né? Que aí Isso de você tem alguma que forma repetir a causa mesma coisa sofrimento 3, para essa 4 vezes. pessoa. Hã? Isso de alguma forma causa sofrimento para essa pessoa. Isso causa sofrimento. Porque, por exemplo, eu posso estar. Vamos pegar um exemplo bem idiota. Eu vou para um restaurante, sei lá, vamos ir para o Elmari. O Elmari é caro pra caramba. Nunca fui para o Elmari. Tenho vontade de ir, vamos supor. E aí eu pego o dinheiro e vou para o Elmari. Junto aí R$ 200. Eu vou gastar ali. E aí eu pego o cardápio do Elmari, caro pra caramba. Olha ali aquele risoto de alfunge com filé mignon. Falo, nó, é esse. Peço meu risoto alfunge com filé mignon. E aí o prato vem. E eu começo a comer. Delicioso. Delicioso, maravilhoso. Melhor risoto que eu já comi na vida. Eu posso começar a ter pensamentos de realidades alternativas, de, por exemplo, nossa, se esse prato tá tão bom, imagina o resto. Se esse risoto aqui tá tão gostoso, imagina o risoto de frutos do mar, porque eu prefiro frutos do mar. Nossa, eu devia ter pedido frutos do mar. Nossa, mas olha aqui, tantas opções de cardápio. E aí eu vou comendo. Mas eu não tô mais presente na comida. Entendi. E aí a experiência, ela fica afetada. Porque ao invés de eu estar aproveitando a comida, eu tô frustrado porque eu não escolhi outra coisa. Ao É invés igual da pessoa... pessoas que vão para o evento e se preocupam mais em tirar foto do que curtir o momento. Também, também. Então, nesse exemplo da pessoa que está com a namorada ou com o namorado, pensando em como vai ser quando eles não estiverem juntos, ao invés de ela estar num momento alegre, ela pode entrar em uma baixa de tristeza. Entendi. E aí, quando ela sai desse contexto em que ela está com o namorado e vai para o meio de semana, que ela realmente não está com ele, vem um arrependimento. Nossa, eu estava com ele, eu estava com ela e eu não aproveitei. Nossa, eu paguei R$ 100 um prato de comida e eu não aproveitei. E aí vem mais sofrimento, Entendi. né? Por isso que é tão importante a gente ter esse manejo da nossa própria atenção. É saber, quando você se pega tendo esses pensamentos diversos, é você saber compreender que você está com esse pensamento inflexível e voltar para o momento presente. Exatamente, Trazer o foco da atenção para o momento presente. exatamente. Um dos exercícios que eu gosto muito de fazer para treinar essa atenção, essa habilidade, é botar a pessoa para prestar atenção na própria respiração. E somente isso. Entendi. Né? A minha supervisora, Adriana de Oliveira, um abraço maravilhoso, ela fala isso pra gente, né? É impossível você ter 100% de atenção nos 50 minutos de terapia. É impossível, é fora do real. O que a gente precisa ter é uma habilidade muito refinada de entender quando minha atenção está desviando e saber puxar de volta, Uhum. né? Por isso eu gosto dessa técnica de prestar atenção na respiração.
Porque com certeza outros estímulos vão puxar essa atenção. E aí é perceber, reconhecer e voltar. Perceber, reconhecer e voltar. Perceber, reconhecer e voltar. A pessoa vai fazer isso umas 100 vezes. Né? Porque às vezes, na atenção inflexível, a pessoa não percebe que ela está nisso aqui. Entendi. É aquele momento em que a gente viaja, a pessoa dá um tapa na nossa nuca e fala, ô, acorda. É quase correndo baba, assim, no canto da boca. Agora eu entendi. Né? Valores e perturbação dos valores. Dominância de valores Plaint, fusionados ou visitativos. Valores, eles são... Perdão. Eles são bússolas para a nossa vida. Né? São eles que vão guiar a nossa vida no sentido de... sobre o que eu quero que minha vida seja, né? Que legado que eu quero deixar para minha própria vida. Né? O que eu quero viver, o que eu quero que guie isso aqui tudo. Né? Quando eu não tenho isso aqui muito claro, tem essa perturbação. Opa. Eu posso começar a agir sem entender por que eu ajo. Né? Durante a palestra eu dei esse exemplo de pressão social. Eu posso começar a me comportar não porque esse comportamento é relevante para mim, não porque eu sinto prazer em fazer esse comportamento, mas porque, por pressão social, eu começo a fazer. Então, aquele guri que vai fazer medicina, mas ele odeia medicina. Mas o sonho dos pais é ter um filho médico. Entendi. É aquela pessoa que odeia ir pra festa, Você não vai dar mas nada. ela vai para agradar o meio social. Né? Aquela pessoa que talvez não se importe em ficar rica. E, na verdade, ficar rico pode ser que atropele os valores pessoais dela. Né? De ter que passar por cima de outras pessoas, ter que aproveitar do dinheiro de outras pessoas, enfim. Mas ela se comporta em direção a ficar rica. Por pressão social. Entendi. E aí a gente vê aquelas pessoas que são podres de rica, que são super bem-sucedidas e estão em depressão. Por isso que filho de rico tem tanta depressão. Né? Eles não têm liberdade de escolha para decidir o que eles querem viver da vida deles. Ah, eu sou obrigado a seguir o legado da família. Né? Ou eu posso entrar com valores evitativos para ter uma vida sem riscos. Né? Eu posso começar a acreditar que eu valorizo a simplicidade, quando na verdade o que eu quero é evitar a responsabilidade, evitar os sentimentos que me acompanham por uma esquiva experiencial. Né? Quando a gente começa a trabalhar com os valores, é muito claro. Quando os valores entram na sessão, é muito claro, porque o olho da pessoa chega a brilhar. Ela fala com uma emoção muito grande. Né? Que entra o próximo ponto do Exaflex, que é a ação com compromisso ou a inação, impulsividade, persistência evitativa. Né? Quando eu começo o trabalho com a ACT, né, que eu trago os primeiros conceitos na primeira sessão, que eu gosto sempre de explicar isso aqui, eu separo, eu explico de uma forma muito didática que essas aqui são as duas grandes fontes de sofrimento da nossa vida. Né? Porque ou a gente pode sofrer pela inação, impulsividade ou evitação, ou a gente pode sofrer por agir com compromisso. Porque isso tudo aqui é interno, né? Essa atenção é interna, a aceitação é interna, a difusão é interna, se for um contexto é interno, ninguém vê. Valores é interno. O que eu consigo enxergar e consigo mensurar é a ação. Porque a ação é isso aqui. É o que eu faço com o mundo externo. Né? Então eu tenho essas duas grandes fontes de sofrimento. A inação, a impulsividade e a evitação. Essa aqui
ela é muito tentadora, né? Geralmente a gente sempre acaba optando por essa, né? Quando a gente está vivendo sem uma consciência legal sobre a nossa vida. Porque ela vem acompanhada, num curto prazo, de um alívio muito intenso, né? Então vamos pensar aqui na impulsividade. Alguém me desrespeita, eu sinto raiva, me fusiono com essa raiva, ajo de acordo com essa raiva. Então a pessoa me esbarra em mim numa fila, mesmo que seja sem querer, e eu dou um soco na cara dela. E aí quando eu dou esse soco, eu sinto um alívio, ó. Lavei minha alma, ninguém me desrespeita. E depois do alívio vem o quê? O arrependimento. Na inação, ela aparece muito, por exemplo, em relacionamentos ruins, empregos ruins, né? Vamos pensar aqui num relacionamento ruim. A pessoa, ela tá num relacionamento que ela sabe que não funciona, que ela sabe que não está funcionando, que o cônjuge está fazendo coisas que ela odeia, mas ela opta pela passividade. Ah, não. Deixa o jeito que tá. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas eu já tô acostumado. Esse emprego aqui tá comendo minha alma, mas tá bom, é o que eu sei fazer. Ela está deturpando os valores dela para poder tentar aceitar aquele sofrimento que ela está passando. Exatamente. E quando ela decide aceitar esse sofrimento pela inação, pela passividade, no primeiro momento que ela toma a decisão, vem um alívio. Ah, não preciso procurar outro emprego. Ah, não preciso terminar esse relacionamento. Nossa, não preciso conversar com isso no meu cônjuge. Vem um alívio. E depois também vem um arrependimento. A persistência evitativa é quando eu entro em contato com situações em que podem gerar sofrimento, obviamente, e eu evito. Né? Por exemplo, no congresso semana que vem eu vou participar da delegação. É um congresso extremamente político. Eu posso olhar para eles e falar assim, nossa, eu não tô a fim de lidar com isso não. E recusar o convite. Assim, não, Marco, valeu, mas bom, mas não. Né? Vai me gerar um alívio no início. Porque, poxa, eu não preciso lidar com isso. E depois vem arrependimento. Né? Então ele gera um alívio no curto prazo e um sofrimento persistente, talvez permanente, a longo prazo. Porque eu tenho certeza, 100% certeza. Você sofre até hoje por coisas que você se arrepende de não ter feito ou ter feito impulsivamente há 20 anos atrás. Com Exatamente. certeza. Né? É um sofrimento muito permanente. A gente vê, nossa, não aproveitei, nossa, fiz tal coisa. Puta, não devia ter ficado tanto tempo nessa situação. Né? E aí gera sofrimento. A ação compromisso é justamente o contrário. É quando eu ajo de acordo com os meus valores, né? De acordo com o que é mais importante para mim. Então, vamos dar um exemplo prático, então, dessa questão. Por exemplo, você falando aí agora, eu lembrei, não, eu tenho um sofrimento muito grande em relação à minha primeira faculdade. A Uhum, primeira faculdade que eu fiz, e lembrando que hoje eu estou já na quarta graduação, a uhum, primeira faculdade que eu fiz foi de ciências contábeis. E no uhum, último ano da faculdade, eram 4 anos, no último ano da faculdade, eu, por causa de amizade, né, passei na faculdade muito novo, eu tinha 16 anos, então por causa de amizade, eu acabei reprovando por falta, não entendi. por nota. Eu tive notas boas, mas reprovei por falta. E Uhum, ao invés de ir lá, trancar a faculdade, né, tentar voltar depois, não, eu simplesmente abandonei o curso e não concluí a graduação por causa disso. sim. E isso é um dos arrependimentos que eu tenho na vida, e que desde 2010, 2008, isso me consome. Uhum, Aquela sensação de, poxa, eu podia tanto terminar a faculdade.
Se eu tivesse terminado a faculdade, eu teria mais uma opção de formação, teria mais portas abertas no sentido de emprego e tudo mais, mesmo Uhum, já tendo feito outras duas graduações e agora na terceira, né? uhum, Então, assim, mesmo eu tendo superado essa questão da graduação, isso ainda é um peso para mim. sim. E como reverter esse pensamento? Por que precisa reverter esse pensamento? Como lidar com ele? Como deixar de sofrer com esse pensamento? Mas por que esse pensamento necessariamente precisa ser negativo? Porque ele causa sofrimento. Ele gera como se fosse uma culpa. Que Por quê? importância está dando para esse pensamento? Qual que é a importância? Pensar não é uma escolha. A importância que você dá para ele é. Ah, faz sentido. É porque, assim, é muito fácil a gente julgar o que a gente fez com o conhecimento que a gente tem hoje. Porque eu julgar o meu eu do passado faria tão sentido quanto eu olhar pro Christian de 15 anos e falar, nossa, que imbecil, ele não sabia dirigir. É. É óbvio que eu não sabia dirigir aos 15 anos, não tinha aprendido ainda. Eu olhar pro Christian ali, que quando começou a entrar na faculdade, falar assim, nossa, mas olha só que burro, tem conhecimento nenhum. É claro que eu não tinha conhecimento nenhum. Eu tava fazendo o que eu sabia fazer. Porque se a gente entra nessa disputa, se a gente dá tanta importância a essa disputa de eu presente, eu passado e eu futuro, eu posso entrar em um processo de rebaixamento hoje, porque daqui a 8 anos eu posso ter um doutorado. E olha só que imbecil que sou hoje, não tenho isso. Percebe que não faz sentido nenhum, né? Então tudo depende da importância que você dá para isso, né? E como você lida com isso. Mas depois a gente conversa. Tranquilo. Essa para dar um exemplo prático mesmo. Uhum. A ação compromisso, nesse caso, já que te incomoda e já que é importante para você, seria ver as opções que você tem hoje para resolver a situação, caso esteja alinhado com a vida que você quer viver. Não pode ser uma perturbação de valores, porque a sociedade diz que eu preciso ter esse diploma, né? Uhum. Porque se você olhar para essa situação hoje, olhar para esse diploma hoje, e falar assim, tá, mas não tem nada a ver com o que eu quero para minha vida. Será que voltar à faculdade seria uma ação por compromisso ou seria outra ação impulsiva? É. Hoje, por exemplo, seria algo que é totalmente fora do meu contexto, né? Se eu falasse, vou voltar para uma faculdade de contabilidade, hoje seria fora totalmente do meu contexto. Tanto Então, é que eu escolhi a psicologia ao invés de voltar para a contabilidade. então você estaria sendo movido a uma skill experiencial, porque você não quer sentir essa culpa, Entendi. né? Com essa pouca informação que eu tenho, dá pra gente colocar isso numa skill experiencial, porque você não quer sentir essa culpa, você não quer carregar isso, você não quer carregar esse arrependimento. Aí você age com impulsividade, volta para a contabilidade, com o único objetivo de não sentir. Uhum. No caso, se eu tivesse voltado, né? Exatamente. Entendi. E aí entra talvez até naquele ponto da medicina que você falou, né? Talvez seja Uhum. algo que talvez eu abandonei por de uma forma talvez assim, vamos colocar entre aspas, inconsciente, uma coisa que não me agradava na época, e aí agora por causa da culpa eu volto para uma coisa que possivelmente não vai afetar em nada a minha vida. Talvez por uma profissão que talvez eu nem exerça, mas eu Exatamente. volto apenas para me livrar da culpa. Apenas para se livrar da culpa. Um processo de skill experiencial. Entendi. Tá vendo a importância de ter flexibilidade psicológica? E aí, nesse caso, por exemplo, voltei, terminei. Aí depois isso pode causar um outro sofrimento. Poxa, eu voltei para a faculdade, terminei a faculdade e agora não vou exercer a profissão. Não vejo Ah, se eu gastei dinheiro, gastei tempo, poderia ter usado esse semestre para fazer outra coisa. é aquilo que você falou, né? É uma coisa que puxa a outra. É, Não existe substituição, né? sim.
Esses comportamentos aqui da ação com compromisso, eles são comportamentos que me aproximam da vida que eu quero viver, Entendi. que me aproximam do ideal de eu, ideal de profissional, ideal de cônjuge, ideal de, enfim, né? Eles são comportamentos que me aproximam. São comportamentos que me geram um sofrimento relativamente intenso, dependendo do que seja, num curto prazo, mas é aquele sofrimento, quando a gente olha para trás, a gente pensa, putz, valeu a pena. Ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que eu persisti, né? Porque valeu a pena. Isso aqui são comportamentos que me afastam da vida que eu quero viver, né? Então, eles são opostos. A ação com compromisso, ela gera um sofrimento no curto prazo e um alívio permanente no longo prazo. E isso aqui gera um alívio no curto prazo e um sofrimento persistente no longo prazo, né? E aí é uma responsabilidade nossa escolher o que vai estar guiando nossa vida. Alguma dúvida até aqui? Não. Muito bem esclarecido. Né? E o self como contexto. E o apego ao self conceitualizado. O apego ao self conceitualizado é quando a gente se apega a histórias que nossa mente nos conta sobre quem nós somos. Né? Quando a gente, por exemplo, se apega a um eu que, ok, pode ser que tenha existido, e eu tiro esse eu do contexto e eu defino minha existência a partir dele. Né? Isso é muito comum, por exemplo, com profissão. A gente chega na pessoa, Christian, quem é você? Eu sou psicólogo. Né? Se algum dia eu deixo de ser psicólogo, eu deixo de ser eu? Não. Para algumas pessoas, sim. Algumas pessoas são tão apegadas a esse eu conceitualizado que, por exemplo, quando entram na aposentadoria, elas entram em depressão. Entendi. Porque elas perdem contato com quem elas são. Uhum. Por exemplo, quando passam por um divórcio, elas entram em depressão não somente por todo o processo de, enfim, mas Porque aquela pessoa só consegue entender que ela é ela se ela estiver próxima daquela pessoa. Ou se ela é. fizer parte da vida daquela pessoa. E aí pode ser que ela se apegue ao eu marido, eu namorado, e busque outro relacionamento o mais rápido possível para voltar a ser eu. Entendi. Né? Eu posso me apegar, por exemplo, a um selfie de um psicólogo ruim porque eu fiz um atendimento não muito satisfatório. Né? Vamos supor que eu fiz um atendimento não satisfatório hoje de manhã. E aí eu me apego e falo, nossa, fiz muita cagada esse atendimento, sou péssimo psicólogo. E aí eu começo a definir quem eu sou a partir dessa experiência. E aí, por me definir dessa forma, eu começo a ter comportamentos que estejam compatíveis com isso. Né? A gente está falando de comportamentos ruins, mas o oposto também é muito real. Né? De ser o melhor, de ser impecável. A pessoa que tem um self conceitualizado, no sentido de ser uma pessoa que é um profissional, por exemplo, que não erra, né? Aquele profissional com 100% de taxa de aproveitamento em tudo, ela pode começar a entrar em um processo de skill experiencial, porque, poxa, eu sou uma pessoa que não erra. Eu sou um profissional que sempre consigo tratar meus pacientes. Logo, eu não vou pegar nenhum paciente que esteja fora do meu campo de competência, porque eu posso errar. E eu não quero entrar em contato com esse sentimento aversivo que é o fracasso. Porque eu não erro. Outro exemplo seria assim, já passei por tantos namorados ou namoradas que me
Traíram que agora eu não vou mais namorar por medo de ser traído. Sim, skill exponencial. Né? Por uma persistência imputativa. Percebe como tudo tá interligado? Sim. Né? E esse self conceitualizado seria a pessoa dizer para ela mesma que ela não é merecedora de amor ou que ela não é boa o suficiente para namorar. E por isso foi Sim, traída. sim. São histórias que a nossa mente nos conta. Entendi. Eu gosto de chamar de história porque pode ser que esteja certo. Pode ser que a pessoa seja um porre. Entendi. Ah, nenhuma namorada fica comigo por mais de 3 meses. Às vezes é uma pessoa horrível. Né? Não, não foge do campo das hipóteses. Hã? O difícil é dizer isso pro paciente, né? Eu digo, Sério? sério. Vou Ah, né? explicar. É, o self como contexto é o oposto disso aqui. É eu entender que eu sou um contexto em que coisas acontecem. Eu gosto muito de usar uma metáfora que essa eu posso dizer que eu criei, que a gente trabalha com muita metáfora, que eu peço para a pessoa colocar os seus próprios sentimentos, né, e imaginar eles como obras de arte. E aí eu pego, por exemplo, a raiva e transformo ela em uma obra de arte, por exemplo, sei lá, um Picasso. Como é que a gente observa uma obra de arte? Esse aqui é como eu trabalho com aceitação. A gente analisa, a gente entende o sentimento que o pintor, o escritor, o escultor quis passar, a gente entende a mensagem que ele quis passar, sem dar valor de, olha, que escultura bondosa, que escultura maldosa. A gente não dá isso, a gente não dá esse valor. A gente entende o sentimento que ela quis passar, a mensagem que ela quis passar, e é isso. Não a obra de arte em si, mas o que o autor quis passar, né? Através dela. E aí eu vou pedindo para essa pessoa colocar isso como se fosse em parede de um museu. Ah, raiva, coloca lá no museu. Tristeza, coloca lá. Frustração, tive um pensamento tive outro pensamento tal. Vamos colocando, vamos montando esse museu, essa exposição de arte. Né? E eu faço a pessoa entender que, na verdade, ela não é nenhuma dessas obras. As obras fazem parte do museu, mas o museu é algo muito maior que isso tudo. No caso é ela. No caso, ela seria o museu. No caso ela seria o museu. Né? E como no museu tem situações, tem momentos em que algumas obras ficam em destaque para depois ir para o fundo. Assim como tem situações em que sentimentos ganham destaque para depois irem para o fundo da nossa consciência. Né? É assim que eu trabalho essa coisa extremamente complexa. Né? De certa forma é isso aqui. Ficou alguma dúvida sobre isso aqui? Não. Muito pelo contrário. Né? E aqui fica um alerta. É muito fácil a gente invalidar a dor do outro usando arte. Por quê? Porque a solução, ela parece muito fácil. O Steven Hayes, ele faz isso aqui parecer muito fácil. Então, por exemplo, poxa, é só você aceitar. É só Hum, você agir com compromisso. entendi. Né? E a gente pode começar a se colocar numa posição de um ser superior que sabe como você deve lidar com sua própria vida. Sem levar em conta que é outro ser humano. Né? Quando eu falo para você que eu falo para os meus pacientes que eles podem ser pessoas horríveis, eu falo mesmo. Mas eu falo de um jeito que eu não invalido. Entendi. Né? Eu estava atendendo uma pessoa recentemente que ela estava vivendo um relacionamento bem tosco. E aí a gente foi esclarecendo o que ela quer para a vida dela, que tipo de relacionamento que ela quer. E aí ela falou: você quer que eu termine, né?
Eu falei assim, não. Em momento algum eu disse isso. Na verdade, eu não tô nem aí porque você vai fazer com a sua vida. E a pessoa chega a regalar os olhos assim. Oi, como assim? Não tô nem aí porque você faz com a sua vida, porque a vida é sua. Né? Não vou ser eu que vou dizer o que você precisa fazer para a sua vida. Quem define isso é você. Né? Não sou eu que vou dizer para uma pessoa que, por exemplo, valoriza muito, né, tem como um valor claro, objetivo, de viver experiências durante a vida, e essas experiências podem ser usar droga, participar de festa, viajar, fazer mochilão. Não vou ser eu que vou dizer para essa pessoa que está errado. Não vou ser eu que vou chegar para essa pessoa e falar, não, não use drogas. Uau, proerge. É a vida da pessoa. Né? Uma grande autora da arte, ela fala num livro dela, repetindo às vezes, repetitivamente, devolva a vida do seu cliente para ele. A vida não é nossa. Né? E por isso é muito fácil invalidar. Porque eu começo a querer tomar controle dessa vida. Né? Fora que, por exemplo, tem uma técnica que eu adoro dentro da arte, que chama desesperança criativa. Ela, se for usada de uma forma ruim, uma forma inadequada, ela invalida a certeza. Desesperança criativa? Desesperança criativa. A desesperança criativa é quando eu demonstro para a pessoa que o controle não funciona. Que o que ela faz para controlar os próprios sentimentos, as próprias relações, não funciona. Então, eu estou mostrando para ela que talvez 30, 40, 50 anos de aprendizado está tudo errado. Percebe como é fácil invalidar? Uhum. Né? Só que a ideia da desesperança criativa não é que a pessoa ela não tem esperança. É que o controle é algo que não funciona. Talvez a forma que ela esteja agindo não funcione. E aí eu uso 3 perguntas para isso. Né? Ah, o que você está querendo evitar? Ah, tal coisa. O que você está fazendo? Ah, faço isso, isso, isso. Funciona? Geralmente a pessoa vai falar que não. O que isso te custou? Né? O que você faz para evitar? Se isso funciona? E o que isso te custa? E a pessoa decide por ela mesma o que ela quer fazer. Né? As únicas coisas que eu exijo dessa pessoa, dos meus clientes, é isso aqui, que eu exijo com muita força, e isso aqui. Opa, vai borracha. E isso aqui. São 2 coisas que eu exijo. Às vezes nem ação com compromisso, às vezes também não exijo não. Eu exijo que a pessoa saiba que vida que ela quer viver e que ela tenha muita clareza das consequências das próprias ações. E que ela esteja disposta a lidar com todas as possíveis consequências dessa ação. Então, a pessoa que é um porre, se ela quiser continuar sendo um porre, ela vai ser um porre. É problema dela. Ah, você decidiu ser um porre porque ser um porre está de acordo com a vida que você quer? Seja feliz. Não tô nem aí. Né? Enfim. Alguma dúvida? Né? Da minha parte, nenhuma. Pelo contrário, ansioso pela próxima aula. É muito interessante. Muito interessante mesmo. Sim, sim. Não são todos os actianos que são como eu. Né? Eu sou um terapeuta de muito. Eu sou um terapeuta muito direto. Né? Direto até demais às vezes. Mas é culpa do Adriano.
Eu conheci a Adriana em 2020, durante a pandemia, né? Que vocês não participaram desse período maluco da vida dentro da psicologia, mas o IBAC, ele fazia aulas praticamente diárias, né? Sobre contextuais, enfim. E aí essa Adriana de Oliveira, que era professora do IBAC, é professora do IBAC ainda, ela falou sobre um caso de suicídio que ela atendeu, usando o ACT e ativação comportamental. E aí eu fiquei maravilhado. Porque essa postura que ela tem. Né, e funciona demais. Mas, como você percebeu, é muito fácil invalidar. É, tem que tomar Se eu cuidado. não explico muito bem por que eu não importo com o que a pessoa faz, com o meu cliente faz, ele pode entender que eu não tô nem aí pra vida dele. Exatamente. Que eu não tô nem aí pra melhora dele. Não, eu tô nem aí porque ele faz, porque a vida é dele. Se ele quiser fazer, não sou eu que vou dizer para não fazer. Se tiver completamente alinhado com a vida que ele quer e ele tiver disposto a lidar com as consequências, não sou eu que vou dizer para não fazer. Entendi. Eu digo para não fazer quando essa pessoa não tem claro nenhum dos dois. Eu falo, não, vamos frear um pouquinho, vamos parar e decidir. Pode ser que você para, pense, decida e chegue na mesma conclusão? Pode ser. Mas o caminho vai ser diferente. Né? Deixa de ser uma escolha impulsiva para ser uma escolha consciente. E não É é você muito que está legal. fazendo essa escolha, né? É o E não sou próprio. eu que estou fazendo essa escolha. É muito legal isso aqui. Independente da escolha que ele tiver, não vai afetar em nada a sua vida como psicólogo, mas Não, para ele, né? para ele. Eu vou continuar atendendo. Se precisar de mais um ano de terapia, eu vou fazer mais um ano de terapia. Entendi. Né? Se a vida ficar ruim, é a vida dele. Mas é a partir de escolhas dele. Porque uma coisa que é interessante você perceber, quando eu ajo com compromisso, estando disposto a lidar com as consequências da minha ação, eu posso sofrer quando é errado. Posso, Uhum. claro que eu vou sofrer. Mas eu não vou carregar um tipo de sofrimento. O arrependimento. É, O arrependimento eu não carrego. Porque eu sei que eu estava agindo de acordo com a vida que eu quero viver, fiz o melhor que pude com aquilo que eu tinha, mas deu errado. Então, poxa, vamos lidar com o fracasso, mas o arrependimento eu não carrego. entendi. Certo? Certo. Então, esse aqui é o livrinho que vai guiar esse, esse grupinho, Beleza. né? Vou puxar o link dele na Amazon e mandar no grupo lá pro pessoal. Ele tá uns R$ 130, por aí, 140. Então, de Tem repente, se PDF pegar uma também. promoção, né? Hã? De repente, se pegar alguma promoção, É, não sei, eu sou cria de PDF, né? Eu não compro livro não. Eu acho tá muito caro. certo. Ainda mais que os livros que eu leio são em inglês, aí eu tenho que pagar em dólar. Aí é complicado, né? É, aí pagar US$ 60 por livro, sendo que eu leio 2 por semana, US$ 120 por semana. Pensa, É. não funciona. Né, mas é isso, pessoal. Cara, muito obrigado. Em nome da Liga, eu agradeço pela sua é, disposição em estar aqui trazendo esse conteúdo para gente. Eu achei maravilhoso. Uhum, Eu fiquei muito, 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 assim, é, fantasiado com todos esses conceitos. E, igual você falou da questão, eu tive que me controlar muito com a minha atenção, porque enquanto você falava, minha atenção já ia lá no futuro do meu atendimento clínico, onde que eu poderia utilizar. Eu, opa, volta aqui, presta atenção no que eu estou uhum, pedindo. uhum. Então, como se diz, e isso é bom que a gente já começa a usar até com a gente mesmo, né? Quando a gente entende Sim, essa expressão, a gente já começa a usar até com a gente mesmo, como essa questão da atenção é flexível.
Então foi Sim, muito bom, gostei muito do conteúdo, parabéns pela didática e a gente aguarda ansioso a próxima aula. não, Jaime, beleza. você quer falar alguma coisa, Noelice? Quer fazer alguma pontuação? Não, muito obrigada, adorei a aula. Estou aguardando a próxima também. Perfeito. Né? Precisar de terapia também estou aí, sou clínico. Sim. Jaime, você faz parte da liga? Não. Faz a sua inscrição na liga para você poder garantir o seu certificado de horas. Ah, tá bom. E aí, no sábado, agora, às 10 horas da manhã também, a gente tem um novo grupo de estudos que é em cima da TCC, tá? Sim, ok. E na próxima quinta é DBT. Os encontros com o Christian são quinzenais e com o Josué também quinzenais. Então a gente vai ver o Christian agora passando essa semana que vem na outra. E na próxima semana é o Josué Melo que vai estar trazendo a iniciação da DBT com a gente. Tá bom, obrigada. Você tem meu WhatsApp? Não, Se você quiser, se você anotar, eu vou te mandar aqui no chat, e aí você anota e me manda um oi para me te mandar o link de cadastro da Liga, tá bom. tá bom? Te mandei aí no chat, tá? Ok. Christian, muito obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo, e a Eu gente que se vê agradeço. em 15 dias. Até mais, Vinícius. Com Deus. Acalma o Obrigadão. coração, viu? Acalma o coração com a clínica, que a clínica ela vem. Pra gente que está se formando agora, né? Igual esse meu último ano, essa questão de você ficar pensando na clínica, nos atendimentos, é inevitável, né? Mas, como se Sim, diz, como você falou, tem que acalmar e saber que vai vir, né? De um jeito ou de outro vai vir. E não vai adianta chegar. esperar. Então, o segredo é só se profissionalizar, né? Se Sim, capacitar. sim. Um profissional capacitado, ele age de uma forma mais adequada. É uma crítica que eu tenho, na verdade, às terapias comportamentais, de uma forma geral, é que ela forma terapeutas iniciantes extremamente fusionados com técnica. Então, a pessoa ela não ouve o que o paciente quer dizer, ele espera o momento certo de usar uma técnica. Às vezes, nem espera nem o momento certo. Uhum. Né? Então, por exemplo, quem começa a... Nossa, eu preciso trabalhar aqui uma difusão agora. Não, às vezes não. Nossa, eu preciso daquela metáfora que eu vi. Às vezes não. Tem metáforas que eu adoro, que eu amo de paixão, que eu usei uma vez. Tem metáforas que eu amo mais ainda que eu não usei nenhuma vez. Entendi. Né? Porque simplesmente não está de acordo com o contexto que acontece. Uhum. Né? E É essa clareza você exatamente, vai ter aumentando o repertório. e é exatamente no sentido de profissionalização, né, de experiências, que eu trouxe as contextuais, né, para a liga, para a gente não ficar só na TCC e a gente, pelo menos para proporcionar para os nossos ligantes uma experiência maior, né, uma abrangência maior, né, a DBT, a Sim, ARC, a TCC, justamente para isso, né, para não ficar tão fixado na questão de técnica, né. sim, justamente. Mas é isso então, Vinícius. Deixa eu ir lá que eu tenho que reservar meu Muito hotel. obrigado. Até Até semana que vem. mais. Até na próxima semana, se Deus quiser. Até mais.